Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do Céu, Espírito da Verdade, Alziro Zarur responde. A lição de hoje é Deus e a Vida Universal 9, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 24 de abril de 1970. Queremos uma explicação importante do Espírito da Verdade através do céu da LBV. Como é que, chegado ao período de preparação para entrar na humanidade, na espiritualidade consciente, o espírito passa desse estado misto que o separa do animal e o apronta para a vida espiritual, ao estado de espírito formado, isto é, de individualidade inteligente, responsável e livre? Outra pergunta que julgamos da mais alta importância, uma vez de posse do livre-arbítrio, da consciência, de suas faculdades, da sua vontade, da liberdade de seus atos, como é que lhe sucede falir por orgulho ou inveja? Depois de haver passado pela matéria animal, chegando a um certo grau de desenvolvimento, o espírito, antes de entrar na vida espiritual, precisa permanecer no estado misto. Eis porque e como se opera essa estagnação, sob a direção e a vigilância dos espíritos prepostos. Para entrar na vida ativa, consciente, livre e independente, o espírito tem necessidade de se libertar por completo do contato forçado em que esteve com a carne, de esquecer as suas relações com a matéria, isto é, de se depurar dessas relações. É nesse momento que se prepara a transformação do instinto em inteligência consciente. Já bem desenvolvido no estado animal, o espírito é, de certo modo, restituído ao todo universal, mas em condições especiais. É conduzido aos mundos ad hoc, às regiões preparativas, porque lhe cumpre achar o meio onde se elaboram os princípios constitutivos do perispírito. Fraco raio de luz, ele se vê lançado na massa de vapores que o envolvem por todos os lados. Aí perde a consciência do seu ser, porque a influência da matéria tende a se anular no período da estagnação e cai num estado a que chamaremos, para que todos possam compreender, letargia. Durante esse período, o perispírito destinado a receber o princípio espiritual se desenvolve e se constitui
ao derredor daquela centelha de verdadeira vida. Toma, a princípio, uma forma indistinta. Depois se aperfeiçoa gradualmente como o germe no seio materno e passa por todas as fases do desenvolvimento. Quando o invólucro está pronto para contê-lo, o espírito sai do torpor em que jazia e solta o seu primeiro brado de admiração. Nesse ponto, o perispírito é completamente fluídico, mesmo para nós. Tão pálida é a chama que ele encerra, a essência espiritual da vida, que os nossos sentidos, embora sutilíssimos, dificilmente a distinguem. Esse é o estado de infância espiritual. É então que os altos espíritos, que comandam a educação dos que se encontram, assim, no estado de simplicidade, de ignorância e de inocência, os encaminham para as esferas fluídicas, onde deverão ficar durante o seu desenvolvimento moral e intelectual, até o momento em que se achem no uso completo de suas faculdades, já em condições de escolher o caminho que desejem trilhar. Seguem-se as fases da infância. Os guias ou protetores ensinam ao espírito o que é o livre-arbítrio que Deus lhe concede. Explicam o uso que dele podem fazer e o concitam a se ter em guarda contra os escolhos que venha a deparar. O reconhecimento e o amor devidos ao Criador constituem o objeto da primeira lição que o espírito recebe. Levam-no depois, gradualmente, ao estudo dos fluidos que o cercam e das esferas que descortina. Conduzidos pelos seus prudentes guias, passa às regiões onde se formam os mundos, a fim de lhes estudar os mistérios. Desce, enfim, às regiões inferiores para aprender a dirigir os princípios orgânicos de tudo o que é, em qualquer dos reinos da natureza. Daí vai às esferas mais elevadas, onde aprende a dirigir os fenômenos atmosféricos e geológicos, que todos vós observais sem o compreender. Assim é que, de estudo em estudo, de progresso em progresso, o espírito adquire a ciência que infinita o aproximará do Mestre Supremo. Mas, como já dissemos, quando o livre-arbítrio atinge um desenvolvimento completo, os espíritos fazem dele bom ou mau uso. Uns logo no início da vida espiritual consciente, outros em ponto mais ou menos adiantado da carreira. Todos seguem os seus caminhos entregues a si mesmos, como vós outros, isto é, não experimentando mais do que a influência amiga de seus guias, que eles veem à volta de si, como o adolescente vê os membros da sua família se gruparem ao seu derredor, para o preservarem dos perigos da vida. É o terrível aprendizado que lhe cumpre fazer do livre-arbítrio. Tudo é tão belo nas regiões superiores, o espírito admira tão grandes coisas que fica maravilhado, deslumbrado. As tendências então se desenvolvem. A ambição nobre de aprender, de crescer e de subir, quase sempre se imiscui o orgulho ou a inveja. Neste ponto, sente a influência paternal de Deus, cuja existência lhe é revelada, mas que ele não vê. Só o que é perfeito pode aproximar-se da perfeição. Ora, o espírito independente e livre
está ainda ignorante e não experimentou por si mesmo o seu valor.